Olá a todos. Andava aqui com uns probleminhas técnicos de iluminação, mas já estamos aqui todos juntinhos. Pronto, primeiro de tudo um feliz ano a todos, um bom ano, que efetivamente tenhamos muita luz, muita paz, muita harmonia e amor. Eu acho que todos conseguimos aqui ter, mas temos que ter mesmo a paz, a harmonia e muita saúde para poder aguentar os reveses e todas essas coisinhas. Olha, hoje temos aqui conosco a Patrícia. Patrícia, já vamos marcar com ela um live brevemente, que ela é outra nutricionista que trabalha lá no hospital, junto lá na clínica, e trabalha e atende as nossas bariátricas. Então, faço questão de que esse ano... já estão me mandando aqui uns recados. Que esse ano a gente faça um live juntas, brevemente, para que quem não conhece a Patrícia também fique a conhecer, né? Porque às vezes só se conhece lá na clínica. Então, olá, Carla. Aqui está a Cláudia também, a Valentina. Oi para todas vocês. Então, hoje temos deixa eu tirar aqui, tem uns cabos aqui me incomodando, os carregadores. Deixa eu tirar isso aqui para não termos aqui mais incomodidades. Olá, querida Cláudia, tá aqui me mandando um beijinho. Eu adoro os corações, muito obrigada. Então, esse é o nosso primeiro live de 2022. 2022 soa tanto. Eu acho que essa causa uma certa impressão, acho que para toda a gente. 2022 parece que é muito longe. Ou que é muito, muito grande. Mas vai ser, se Deus quiser, um ano muito bom. E vamos aqui ter compensações, se Deus quiser, desses momentos mais difíceis que temos passado ultimamente, porque eu acho que já aprendemos a lidar um pouco com todas essas situações, e agora o que temos que fazer é buscar melhores momentos. Aqui eu tenho a minha querida Vivi, um beijinho, Vivi, um beijo para ti, que é uma amiga querida que sempre me acompanha lá de longe, e estamos tão longe, tão distantes, mas ao mesmo tempo muito próximas. Eu fico extremamente feliz com isso. Pronto, hoje eu trouxe para vocês um assunto que... beijo, querida. Trouxe para vocês um assunto que para mim acho que é muito importante e assim é realmente fundamental, tanto para quem faz cirurgia bariátrica, quanto para quem tem restrições alimentares, para quem é vegetariano, ou seja, para quem tem modificações alimentares que, querendo ou não, são problemas que nos afetam. Além disso, o assunto também refere a pessoas que já têm uma condição genética com algum problema a nível das anemias. Pois é, a Dora tá aqui, a Cláudia tá dizendo que ela é a Dora, e é isso mesmo, e fico muito contente, mas não importa, o que importa é que estás aí, e eu sei que estás nos acompanhar, e isso é bom. Então, hoje o nosso assunto é falar um pouquinho sobre as anemias. As anemias são assuntos complexos, mas que muitas vezes são tomados de maneira muito ligeira. É uma anemia, não é nada, e realmente... não é muito simples de lidar, mas vamos tratar de aqui, primeiro, categorizar e dar uma breve explicação do que são as anemias, que eu acho que é importante que a gente tenha um pouco isso claro e poder orientar isso. Aqui eu tenho a Vivi, que é essa minha amiga querida de infância, que tinha a esperança de vir me visitar, mas eu acredito que esse ano venha me visitar sim. Ok? Que as coisas podem estar mais complicadas ainda aqui no início, mas se Deus quiser ainda vens me visitar e ainda estaremos aqui juntas, quem sabe num próximo live, numa terça-feira, ou seja, seria realmente um prazer. Vamos ver. Então, começando assim a falar um pouquinho do que é a anemia, pois, anemia falciforme já vamos falar também. Dentro do que é a anemia é caracterizada, digamos assim, quando eu ando com a garganta aqui meio irritada, acho que até tenho, capaz que ainda tem um pouquinho de água. Bom, um chá, já tá gelado. Só aqui um lembrete, que se quiserem fazer
comentários, perguntas e tal, esteja à vontade, tá bem? É só escrever aqui. Olá, Zezinho. É só escrever aí se tiverem qualquer dúvida com relação às anemias, ao que vamos falar, ou outras dúvidas que tenham, estejam à vontade de escrever que a gente dá um jeito. Olá, aqui chegou a Anabela, que eu acho ótimo que ela esteja hoje conosco, que hoje vamos falar aqui um pouquinho dessas anemias. Deixa eu tomar um golinho aqui. Isso aqui tá gelado. Não gosto de chá frio. Adoro chá frio no verão, né? Mas esse aqui ficou frio. Pronto, eu também deixei o copinho aberto. É muito bom, mas aberto não funciona. Então, é assim. Para a gente falar um pouquinho da anemia, o que é anemia na realidade? Anemia é quando a gente tem uma diminuição, vamos dizer, da hemoglobina na corrente sanguínea. E o que isso vai acarretar? Que nós temos mais dificuldades nessa circulação do ferro, porque o ferro está dentro dessa hemoglobina, e então a gente acaba diminuindo as próprias hemácias, e o número delas vai ficar diferente, consequentemente o transporte e a nossa circulação de ferro vai ficar modificada. As anemias podem acontecer de um ponto de vista, vamos dizer assim, genético, que a gente já tem alguns problemas e já nasce com eles, vamos ter também uma anemia que pode ser decorrente naturalmente de fatores de uma má alimentação, digamos assim, ou seja, fatores do tipo nutricionais e ponto, ou seja, muito simples. E temos uma anemia também que acontece pela dificuldade na absorção dos nutrientes, que basicamente, dentro do universo do que são pacientes bariátricos, pacientes com restrição alimentar, pacientes com redução de estômago, tanto no sleeve como, por exemplo, no endo-sleeve, que não se corta nada, mas tem um estômago muito pequenino, e então cabe pouco alimento, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade menor de alimentos, e alimentos com baixo teor de ferro, então podemos também fazer e acabar tendo anemia. O que acontece? Qual é a principal complicação? A anemia pode ser bem complexa e ter, vamos dizer assim, repercussões bastante graves quando não tratada. Desde problemas a nível de dano cerebral mesmo, já começando do pior para o mais baixo, digamos assim, pode nos levar a ter até demência, acreditem ou não, ok? Pode causar, de certa forma, alguns acidentes vasculocerebrais, pode chegar a isso, e podemos ter problemas cardiovasculares reais, que são envolvidos ou são residuais a problemas efetivamente das anemias, ok? Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro. Então, as anemias se dividem assim, basicamente em macrocíticas, que é como se chama, quando a hemácia, que é onde ela é o glóbulo vermelho, onde a hemácia é muito grande, ok? E então ela tem um tamanho maior que o tamanho normal. Então isso a gente chama de anemias macrocíticas. E dentro dessas que são macrocíticas tem várias classificações, que a gente já vai falar um pouquinho assim de ponto de vista muito básico, porque isso aqui não é uma aula, mas é para que tenha uma orientação de que essas coisas são um pouco mais além do que simplesmente falta de ferro, tá? E que as pessoas tratam isso de uma forma muito simples ou simplista. Então, o que acontece? Nós temos dentro do hemograma, da análise de sangue que é feita no laboratório, que todos vocês fazem, que todos nós fazemos, vai aparecer lá um valorzinho que se chama VCM, que é o volume corpuscular médio. E então, o que vai acontecer? Ele vai ter o volume, ele acaba medindo o tamanho dessa hemácia, desse glóbulo vermelho. Okay? E então ela vai definir que o tamanho das hemácias é maior que o normal. Muitas vezes isso acontece pela própria compensação dessas anemias, ok? Então, elas podem ser macrocíticas, quando esse volume é maior do que o normal, ou microcíticas, quando o volume é menor que o normal. Então, ela fica pequenina, e aí não consegue também carregar muito ferro, ok? Porque em cada uma delas vai ter o ferro que vai estar dentro dessa hemoglobina que forma a hemácia como tal. Então, dentro das anemias que a gente chama dessas macrocíticas, tem uma que se chama megaloblástica. O nome assim é todo pomposo, mas o que interessa aqui
é que efetivamente essa anemia, ela tem o volume o glóbulo vermelho é maior, mas aumentam os glóbulos vermelhos, mas diminuem os glóbulos brancos. E normalmente também diminuem as plaquetas que estão associadas nesse processo, ou no laboratório, no hemograma. Aí o que acontece? Essa anemia, que a gente chama megaloblástica, ela normalmente acontece porque ela está associada com a vitamina B12. Por isso que os nossos pacientes bariátricos têm que consumir vitamina B12 também num valor mais alto, porque é um dos elementos que na cirurgia, tanto no sleeve, que você corta o estômago, ou no bypass, ou no mini bypass, que você reduz o tamanho do estômago, vai ter uma proteína ali que ela faz, vamos dizer, a ligação para essa B12, e ela também vai estar alterada, mas a gente já fala dela. Para já, o que eu quero que entendam é que quando a gente tem essa anemia chamada megaloblástica, nós temos deficiência de vitamina B12. Isso é muito, muito normal acontecer com os vegetarianos, que até não fizeram cirurgia nenhuma, não tem nenhum tipo de cirurgia, mas são vegetarianos, ou seja, tem baixo consumo de carnes, ou nenhum, vegetarianos e veganos, não tem consumo de carnes, peixes, nem ovos, nem leite, que são os alimentos ricos em vitamina B12. Então, esses indivíduos têm que fazer suplementação de vitamina B12. Ou, por exemplo, utilizar as levaduras, como a Auri Foods, que tem umas levaduras que são fantásticas. Hoje eu não tenho nenhuma aqui para mostrar porque eu levei para a clínica, mas vou colocar também por aí em algum momento para que se vejam. Olha, aqui tem o Álvaro. Álvaro, um abraço para ti. Álvaro também é um amigo querido que hoje em dia vive na Colômbia e está nos seguir aí desde a distância. Então, um beijinho grande para si. Sônia, um beijinho também. E então, o que nos interessa pensar? Que essas pessoas, mesmo não sendo bariátricos e que têm uma deficiência no consumo de carnes e de peixe e de lácteos e de ovos, a gente vai precisar realmente suplementar a B12. Portanto, quem faz, por exemplo, bariátrico e toma um suplemento vitamínico, vai ver que lá atrás, onde diz as quantidades, a vitamina B12 está sempre muito alta. Até a gente acha, tem 12.000% da quantidade do valor recomendado, ou tem 6.000%, ou tem uma quantidade efetivamente muito alta. Por quê? Porque na cirurgia realmente baixo, muito baixo a absorção dessa vitamina quando seccionamos tanto partes do estômago ou fazemos o bypass, que então a gente puxa o intestino e liga o intestino mais para cima, então uma parte não vai passar os alimentos por ali, que é a parte onde se absorvem mais esse tipo de vitamina. Então realmente a gente precisa cuidar disso. O Zezinho está a comentar que em Portugal é difícil passar em B12 e manda um complexo de vitaminas que é a B, ou por exemplo o Becosime, ou Becosime Forte, etc. Mas tem muita suplementação de B12 que a gente consegue fazer bem, sem estresse, e é fácil e não precisa efetivamente de uma receita, a gente pode comprar como suplemento. A vitamina B12 e todo o complexo B são vitaminas que a gente chama hidrossolúveis. Então a gente perde elas com facilidade e se absorve mal, ou se absorve pouco, realmente não conseguimos. E se a alimentação realmente é muito baixa, aí a complicação realmente aumenta, ok? E essa é uma situação um pouco grave. Portanto, é necessário fazer suplementação ou o bariátrico fazer um suplemento de ter um complexo B e, sobretudo, de B12, que tem que estar efetivamente em níveis muito altos. Muitos pacientes nossos lá da clínica até se assustam porque às vezes aparece no exame deles que eles estão com 900 e pouco de vitamina B12. Não há nenhum problema. Essa vitamina é hidrossolúvel, tem esse valor tão alto porque faz a suplementação. E normalmente são pacientes que muitas vezes o bariátrico acaba diminuindo o consumo de carnes. Por quê? Porque tem um processo digestivo mais complexo, às vezes não digerem bem. E eu poderia vos dizer que mais de 50% dos nossos pacientes bariátricos têm um consumo de carne baixo. Comem carnes brancas,
mas carnes vermelhas que são ricas em ferro M, que é aquele que é melhor absorvido pelo organismo para produção de ferro, fica sendo mermada. E nesse caso da anemia megaloblástica, que é especificamente por deficiência da vitamina B12, também a gente fica com uma certa complicação, né? Ou seja, fica com um déficit. Por isso é importante suplementar. Então é assim, além de comer alimentos que são ricos em B12, sem dúvida nenhuma, mas como acabo de dizer, a carne, que é muito rica em B12 também, há normalmente um consumo diminuído. E então não chegamos às quantidades necessárias para o corpo, para aquilo que precisamos. O que a deficiência de B12 causa a nível de sintomas? Como é que a pessoa se sente? Em geral, é uma das vitaminas que causa dor de barriga. A pessoa tem constantemente, não é dor de estômago, é uma dor difusa no abdômen, que é tipo dor de barriga. Quem é criança, ou quando se lembram de crianças, as crianças muitas vezes se queixam de dores de barriga. É exatamente essa uma das queixas quando se tem deficiência de B12. Além disso, a queda de cabelo, muitas vezes não é só por, é biotina, não sei o quê. Não, às vezes é deficiência de B12 que faz a queda de cabelo, ok? O cansaço, muitas vezes tem aftas na boca ou feridinhas na boca, tem a ver efetivamente com a deficiência de B12. Eu já comento aqui para o Zezinho que ele fala um pouco da vitamina, de outra vitamina hidrossolúvel, que já te comento isso, tá bem? Não te estresse, já te comento esse detalhe. Fogueirinha, um beijo enorme para ti. Esse é um amigo queridíssimo que tá lá no Brasil e agora tá no verão, passando uns dias maravilhosos, e aqui a gente tá com frio danado e chuva que sobra. Um beijo para a Zélia e para todos por aí. Então, o que a gente precisa fazer quando a deficiência é de B12 mesmo? Número 1, comer alimentos ricos em B12. Número 2, suplementar vitamina B12. Aí, se vocês me perguntam quais são os alimentos que são ricos em B12, todas as carnes, os peixes, os lácteos, os iogurtes, os lácteos como tal, os ovos, o bife de fígado ou as iscas, como se chama aqui, não é? As ostras, o salmão, são elementos assim que são ricos efetivamente em B12. Mariscos em si também são ricos, mas a ostra, dentro dos mariscos, dos frutos do mar, a ostra é que tá um pouco mais alta. Então, outra coisa que acaba muitas vezes acontecendo com a pessoa que faz deficiência de B12, ela se queixa às vezes de formigamento na ponta dos dedos, nas mãos e nos pés, e às vezes o intestino preso e às vezes diarreia, que muitas vezes nós achamos que isso simplesmente é um fator alimentar. E se não fazemos análises com certa frequência, cada 3 meses, 6 meses, no bariátrico, às vezes o problema é esse. Em geral, os nossos pacientes fazem suplementação vitamínica e normalmente tem os níveis altos. Então, essa é uma queixa que não acontece muito, mas existem muitos pacientes de outros serviços que não fazem suplementação vitamínica e tem que fazer. E então, vem muitas vezes com essas queixas. Eu atendo muita gente de fora, que são de outros serviços, que operaram no norte, que operaram em outros locais, não do nosso centro especificamente, mas que às vezes chegam, me buscam como nutricionistas, porque precisavam ou trocaram ou foram indicados, e a gente vai ver e tem deficiência mesmo de B12, com essas queixas mais características aqui, que a gente corrige com a suplementação e melhorando um pouco a alimentação deles nesses alimentos ricos, nessa vitamina especificamente. E então, melhora já corrige o ferro, já corrige o valor da hemoglobina normal no hemograma, e isso aqui fica realmente resolvido. Depois, a gente tem uma outra anemia, que também tem a ver com, inclusive, a B12, só que ela acontece por causa que diminui-se o fator intrínseco. O fator intrínseco é um nome que se dá a uma proteína que é produzida pelas células da parede do estômago. Por dentro do estômago ela é produzida essa proteína, e essa proteína é a proteína que liga a vitamina B12 para que ela seja absorvida. Então, o problema não é a B12,
é que não tem a proteína que faz a ligação. Então, esse é um problema bioquímico, totalmente. Mas a gente precisa ter essa proteína que é produzida dentro das células parietais, das células da parede do estômago. E então, o que acontece? Quando o estômago é cortado, tipo no sleeve ou mesmo no bypass ou no mini bypass, que é uma redução da produção desse fator intrínseco, o que acontece? Nós temos dificuldade para ligar-se com a B12 para que ela possa ser absorvida. Então, é outro fator complicado, que daí a gente muda o nome, a anemia se chama perniciosa. Essa anemia também acontece Olha, a Valentina está fazendo uma pergunta interessante. Se é igual para os menores de idade? Sim, pode ser. Quando tem uma deficiência na própria alimentação, ou, nesse caso, a gente vai ver a outra anemia que a gente chama de microcítica, que a gente já vai chegar ali, tá bem? Essa pergunta realmente é bastante interessante, ok? Mas, normalmente, o que a gente pensa? Que a anemia essa das crianças pode ser, mais que tudo, ferropriva, ou seja, por deficiência de ferro como tal. Mas esta é uma anemia que pode acontecer também por causa imunológica, ou seja, pode causar por gastrites, por irritação da própria mucosa. Gente jovem também tem gastrite, adolescente também tem gastrite. E pode causar essa diminuição da produção do fator intrínseco por causa da acidez e do aumento da secreção do ácido clorídrico dentro do estômago, que faz com que se diminua esse fator intrínseco e a pessoa entra numa anemia por aí, ok? Então, também pode acontecer. E isso temos que, então, de igual forma, para quem não tem cirurgia, é melhorar o consumo dos alimentos que sejam ricos em B12, que isso aqui é bem importante. E tem que pensar que tanto o ferro quanto a vitamina B12, ela faz parte até da formação do DNA da célula. Então, realmente é muito importante corrigir esse tipo de situação e não simplesmente ficar vivendo com isso. Por quê? Porque, em geral, a anemia, o que ela causa, basicamente? Um cansaço, uma falta de oxigenação no corpo e que leva a um cansaço físico brutal. A pessoa sobe uma escada e fica afogada, e fica sem energia, e tá muito cansada, e levanta cansada, e tá todo o tempo cansada. Esse cansaço pode ser por 1000 motivos. 1000 motivos podem levar a isso, mas um deles, e que deve ser visto e cuidado, é a própria anemia. Então, exatamente, a fadiga, o cansaço, a Janete está exatamente comentando isso. É exatamente isso. Então, o que acontece? Isso limita a nossa vida, isso nos desmelhora, isso nos faz sentir mal, isso causa insatisfação e nos deixa até depressivos. E aí a gente, às vezes, mistura anemia com depressão, esse cansaço acha que é depressivo e não trata da anemia. E às vezes o que temos é justamente que temos que corrigir a parte alimentar. E eu não estou falando só de paciente bariátrico, estou falando de gente normal, comum e corrente. Não estou chamando os bariátricos de anormais, né? Detalhe. Não é isso. É que o bariátrico já tem deficiência alimentar, então vai ter a deficiência nutricional como tal, mas nesse caso, o que acontece muitas vezes é que esse cansaço leva a sintomatologias diferentes e que às vezes vamos aos médicos, os médicos dizem, o que tens é uma depressão. E não é depressão, é um processo de anemia, que pode correlacionar também com outras coisas, mas por isso tem que ser cuidado, tem que ser corrigido, e na maioria dos casos é fácil corrigir, ok? Então, outra coisa que é bem importante é cobalto, por exemplo, entre os minerais que a gente fala. Cobalto é um que faz parte desse processo das anemias perniciosas, sobretudo. E é bem encontrado nos mariscos. Então, eu às vezes sou muito chata nos meus pacientes e digo, olha, tem que comer de vez em quando os mexilhões, tem que comer umas almejas. Não é para molhar todo o pão lá naquele caldo, não. Mas os mexilhões são muito ricos nesses minerais. E, efetivamente, também na própria vitamina. Então, tentar consumir esse tipo de alimento que é bom. Depois nós temos uma outra, que é uma anemia grave, que se chama de Fanconi, mas ela tem a ver do ponto de vista genético.
E é bem, bem grave. Então, nem vou falar nada sobre ela, porque não vem ao caso. É realmente um processo genético muito mais grave, que realmente leva a situações bastante mais complexas, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho agora do que a gente chama de anemias microcíticas. Aí, um cafezinho para ti também, Vivi. Toma aí comigo que isso é bom. Cristina, um beijinho. A Fátima também tá aqui. Então, é assim... As anemias microcíticas é aquilo que eu falei um pouco no começo. Hoje, assim, é muitos termos diferentes, mas não interessa. O que eu quero é que vocês levem para vossa casa a necessidade e a ideia do que podemos ter e do como é que a gente pode melhorar, que isso a gente consegue fazer. Então, vamos lá. As microcíticas, enquanto a outra era uma anemia em que o glóbulo vermelho fica grande, as microcíticas, o glóbulo vermelho vai ficar pequenininho, a hemácia vai ficar pequenininha e elas têm um tamanho, então, menor que o tamanho normal, ok? Ao ter um tamanho menor que o normal, a concentração da hemoglobina dentro desse glóbulo vermelho ou dessa hemácia vai ficar diminuída. Então, a primeira delas e a mais comum de todas é a anemia que a gente chama de anemia ferropriva. Olga, um beijo. Cristina, um beijo para ti. Essa anemia que a gente chama de ferropriva, que ela é microcítica. Microcítica aparece lá no nosso hemograma, nas nossas análises, que o tamanho, o VCM, está diminuído, então ela fica ela é pequenininha. Aí a hemácia não consegue transportar o oxigênio que vai junto com, ou seja, o ferro, e não consegue transportar o oxigênio de forma adequada. Por isso essa sensação de cansaço, debilidade, irritabilidade. Isso tem tudo a ver com essa situação da anemia. Ela é a mais comum, ok? Normalmente porque há um consumo muito baixo de alimentos que são ricos em ferro, e é por isso que ela é chamada de ferropriva. Ferropriva porque priva alimentos ricos em ferro. Então, ela se chama assim, o nome é bem fácil. E então, são as pessoas que não comem carne vermelha, que é rica no ferro que a gente chama M, que é um ferro muito bem absorvido pelo corpo, tem pouco consumo de vegetais verdes, como por exemplo o espinafre, as couves, que são ricas em ferro, o feijão, dentro dos vegetais a beterraba. Esses alimentos que são tradicionalmente, que vocês já conhecem, que são ricos em ferro, a Vivi aqui tá dando risada porque eu achei que ela tava tomando um café, mas deve ser uma cervejinha, que também caía bem. Só que aqui tá frio, aqui não tá muito bom. Então, prefiro o café. Tu toma cervejinha aí que eu tomo café aqui. É um chá quente. Então essa anemia aqui, voltando é só para brincar, o que acontece? As pessoas comem poucos alimentos ricos em ferro. E então, aí sim, é uma anemia por deficiência do ferro como tal, a gente precisa aqui corrigir. Com o quê? Com alimentos ricos em ferro. Um deles é o fato de aumentar o consumo, por exemplo, das iscas. Quando às vezes eu dou aula, ou para o curso de enfermagem, ou mesmo para o curso de nutrição, que eu falo há uma aula que se fala das vitaminas e dos minerais. E eu sou uma chata. Nenhum dos alunos, salvo raras exceções, ou seja, em cada turma, 1 ou 2 comem iscas ou fígado, tanto de vaca, quanto de porco, quanto de galinha. Os alunos torcem o nariz quando eu falo. E quando eu falo nessa aula, o alimento que está sempre em primeiro lugar em tudo é justamente o fígado. E eu vou explicar por quê. Porque assim como essas vitaminas, grande parte delas é metabolizada no fígado, o fígado, como é óbvio, é o órgão que mais tem um conteúdo muito alto dessas vitaminas. E desses minerais, sobretudo o ferro. Então, o fígado tem que ser consumido. Aqui em casa, todos torcem o nariz. Eu compro bife de fígado para mim. Eu vou no talho e peço 4 ou 5 bifes. Eu compro e guardo individualmente, porque congelo-os e como descongelo um e como um. E eu adoro bife de fígado. Não comia quando era criança, mas quando fiquei grávida da minha primeira filha, provavelmente tinha alguma deficiência de ferro, tinha vontade de comer fígado, e até me estranhava. Pronto, a partir daí eu comecei a comer também, efetivamente, com alguma
rotina, doutrina, persistência, a gente começa a gostar. Então, eu tenho aqui uma dica para aqueles que não gostam de fígado, que é 90% das pessoas, ou 90% dos pacientes, quase que diria isso. Ou seja, de 10, 9 não gostam, ok? Então, ou de 100, 90 não gostam. Então, o que me interessa aqui é que uma opção bastante interessante é comer patê de fígado. Ah, esses já toleram, esses as pessoas gostam. É engraçado, não é? Realmente não tem... Tiago, um beijinho para ti. Realmente não tem muito sentido, mas essa é uma alternativa bastante viável que a gente usa nas tostinhas. E então eu digo até para os meus pacientes que precisam, tenham algum déficit disso, que ontem uma boa camadinha do patê de fígado e comam patê com tostinhas, não é tosta com patê. Não sei se me explico, ou seja, para que eu possa ter um consumo. E é engraçado, porque o patê de fígado pode ser feito em casa, de fígado de frango, normalmente é fígado de galinha, pode ser feito em casa, idealmente com galinha caipira, ok? Que se põe a cozer, tem receitinhas 1000 na internet, se põe um pouquinho de brandy, aquilo se deixa macerar com muitos temperinhos e tal, e depois se tritura, fica uma delícia. Feito em casa é uma maravilha, simplérrimo de fazer, simplérrimo. Tem que primeiro deixar bem temperadinho e depois se cose tudo e depois pronto, se tritura e fica maravilhoso. E é fantástico para poder utilizar para esses pacientes que consumam o fígado de uma forma palatável, vamos dizer assim, de uma forma harmoniosa e agradável, porque a grande maioria das pessoas não querem comer quando são as iscas. Respeito, mas trato de dizer. E quando eu falo isso, a Anabela está dizendo que é uma boa ideia. É fantástico, Anabela, porque isso as pessoas toleram e gostam, não é? O fígado em si não, mas quando é em patê dá. E essa é uma alternativa muito boa, então, para poder consumir efetivamente um pouco mais de ferro, porque esse ferro é um ferro que o paciente bariátrico, quando consome esses alimentos, vai ter uma excelente absorção, ok? Por quê? Porque realmente é um elemento deficiente e o organismo também é inteligente o suficiente para tratar de absorver quando encontra. Importante, se comem fígado numa refeição, bife de fígado, patê de fígado ou etc., não tomem café nas próximas 2 horas. Por quê? Porque são alimentos que atrapalham essa absorção. Os fitatos e os oxalatos, sobretudo. Então, são fatores antinutritivos, como a gente diz. Então, evitar simplesmente chá preto e café, por causa da cafeína, que ele é um quelante do ferro. Quando a gente diz quelante, é que ele gruda. Ele faz uma cola no ferro e arrasta para fora do organismo. Então, se é difícil a gente consumir, se é difícil a gente absorver, por favor, não tomem nem leite. Porque o iogurte de sobremesa ou alguma sobremesa láctea, o dia que comam fígado ou patê de fígado. Só isso, é só isso. Janete, vou tentar conseguir para ti uma receita boa, mas te digo já que na net tu consegues 500 receitas. Tem alguma boa que já fiz e funciona muito bem, que já fiz várias vezes, mas utilizando fígado de frango caipira, de preferência. Por quê? Porque o fígado também, sendo um de galinha caipira, criada solta no mato, não vai ter xenobióticos, não vai ter tóxicos. E então, realmente vai dar uma função aqui fabulosa para o que a gente quer, ok? Pronto. Além dessa anemia, a gente tem uma aqui que se chama talassemia. Ah, pronto. Olha, parei aqui 1 minuto, porque a Cristina tem uma pergunta muito importante. Então, a pergunta diz assim: então, quando se toma comprimidos ou suplementos de ferro, deve-se beber café 2 horas depois? Sim. Não tomar o suplemento de ferro e depois tomar café, porque vai quelar e não vai absorver. A melhor absorção seria: tomas o suplemento de ferro, seja ele qual for, tanto ferro sulfato ferroso, ou ferro lipossomal, que hoje em dia está muito de moda, ou biglicinato de ferro, que é um ferro que já está ligado com um aminoácido, então tem uma melhor absorção. Esse quase não passa nada desses efeitos, mas a grande maioria das pessoas toma sulfato ferroso, que é aquele ferro que você toma, o cocô fica bem escuro, fica preto mesmo,
o Gradumet ou outras marcas comerciais que tem, mas é sulfato ferroso. Ele vai alterar essa coloração por causa do próprio pigmento de ferro, que não é absorvido e vai para as fezes. E esse ferro, sim, quando em sulfato, não deve ser consumido pronto, chá, café, chá preto, chá herbais pode, chá preto e cafeína ou café depois de consumir o ferro. Isso é efetivamente melhor. O ferrum também é sulfato ferroso. Isso aqui é importante, então, esperar um pouquinho e depois tomar o seu café. Não passa nada, é simplesmente esperar, ok? Ou tomar o ferro em outra refeição. Mas, normalmente, as pessoas tomam na hora do almoço e aí o que acontece é que se tomamos café, a absorção fica diminuída. Um fato para melhorar a absorção é que utilizasse vitamina C junto, com o qual poderiam fazer uma limonada, água com limão, mais nada. Quem está recente de cirurgia não vai fazer porque não pode tomar cítricos, porque o estômago ainda está muito debilitado, mas depois sim. Então, uma aguinha com limão espremido dentro e tomar o sulfato ferroso absorve melhor ainda, porque a vitamina C aqui ele é um fator predisponente da absorção. E é ótimo. Joana, um beijinho. Então, essa é uma situação que é importante. Continuamos aqui para a gente terminar essas anemias, porque quero deixar-vos em paz, porque senão fica muito chato para o primeiro dia do ano. A vitamina C você pode tomar ela em qualquer hora. E pode tomar de manhã, inclusive. E se é efervescente, pode tomar de manhã sem nenhum tipo de problema. E pode tomar juntamente com o ferro. Ou seja, pode até tomar a vitamina C, se é efervescente, como num copinho d'água, como se fosse a bebida que você ia tomar depois porque o bariátrico não pode comer e beber ao mesmo tempo. Coma e depois toma o ferro e toma a sua vitamina C, por exemplo, efervescente, que ficou ótima. Fica uma aguinha com a vitamina lá dentro, que fica quase com o sumo e fica muito agradável também, fica muito bom. Paula, um beijinho para ti. Então, o que a gente pode fazer aqui? É melhorar a absorção do ferro com esse tipo de situação. Ai, olha, Vivi, não sabia. A minha amiga querida aqui teve uma gravidez ectópica e teve muita perda de sangue e efetivamente teve que fazer muito ferro. Pronto. Essa é uma das causas básicas das perdas de sangue nesse caso. E por que as mulheres têm tanto anemia, muito mais que os homens, é justamente por isso, porque nós menstruamos. Então, as mulheres que têm uma menstruação muito copiosa, sobretudo as que estejam em momentos pré-menopáusicos, ou seja, essas idades já um pouco mais interessantes, maduras, digamos assim, tem a tendência muitas vezes a fazer mais anemias. E se nós somos anêmicas antes de fazer uma cirurgia, ou temos anemia antes de fazer uma cirurgia, tem que ter maior cuidado, conversar com o cirurgião, dizer isso para o nutricionista, porque essas pacientes fazem anemia depois da cirurgia. A estatística, eu até trouxe a estatística, porque eu tive a revisar vários artigos, e a estatística é de quase 60%. Eu tenho aqui, já lhes digo, a estatística dentro dessa situação passa de 60% dos pacientes vêm a fazer essa deficiência de ferro. Então, realmente vale a pena aqui cuidar dessa situação, ok? Pronto, agora eu queria conversar com vocês da talassemia, porque tem alguém até que comentou por aí, já não me lembro quem é, tem que buscar para trás, que tinha talassemia. Pronto, Cristina, esse é um processo. A Cristina também está comentando aqui que ela, antes da cirurgia, nunca teve anemia. Apareceu quase 2 anos depois da cirurgia. Por quê? Porque são processos acumulativos. E eu também já vou comentar um pouquinho aquela questão da ferritina, que são outros elementos que a gente também tem que ver dentro da nossa análise quando a gente vai fazer um exame, um hemograma, um exame de sangue para quem é bariátrico, de medir também o que tem de ferritina e de transferrina. A ferritina é como se fosse o depósito de ferro no corpo. Vamos dizer assim que a gente tivesse uma caixa e lá era o depósito de ferro, tá? Metaforicamente, é quase isso. Sim, Zezinho, tô cá em Portugal. Então, o que acontece?
Quando esse depósito fica baixo, os níveis de ferritina ficam baixos demais, muitas vezes não é dada atenção até que ele está lá embaixo, com o saco vazio. Aí, quando ele está muito baixo, baixa o ferro sérico e baixa a hemoglobina. E às vezes só vão buscar aqui alguma atenção quando a hemoglobina está baixa. Aí diz, o paciente está com anemia. Nesses pacientes não dá para esperar ter anemia, a hemoglobina baixa para tratar. A gente tem que tratar de maneira, vamos dizer assim, preventiva. Para que tem que avaliar a ferritina e se ela estiver baixa, eu não vou deixar meu paciente ficar com o ferro lá embaixo para sugerir que ele faça ferro, ok? Ou faça alguma suplementação e melhor alimentação. A melhor suplementação é a alimentação. Só que, no caso do fígado, tem pacientes que não comem porque lhe dão asco, que lhe dá náusea, que não gosta do sabor, etc. Então, são dessas situações que a gente tem que trabalhar com anterioridade. E igual a transferrina, porque a transferrina é a proteína que faz essa transferência, que faz vamos dizer, esse transporte do ferro para a medula, para o baço, para onde na realidade nós vamos produzir, e essa hemácia vai ser produzida aqui dentro da medula óssea e da medula, e aí que nós vamos ter esse ferro aqui a trabalhar. Então a gente precisa ter aqui certo cuidado de efetivamente também avaliar a transferrina e não só a hemoglobina para dizer que a pessoa tem alguma anemia ou não. Se a hemoglobina está baixa, a anemia já vem de algum bom tempo. Então, o que acontece? Nos 2 anos depois, foi um período de maior restrição alimentar que aconteceu, por exemplo, aqui no caso da Cristina. E no caso de todos, a maior, que é onde perde aquele peso enorme no primeiro ano, não é? É onde tem uma grande restrição. Então, nessa restrição é que a gente quer cuidar. Então, outra coisa, vamos continuar. Quando a gente falou da talassemia, é outro tipo de anemia microcítica que vai deixar o glóbulo vermelho, a hemácia pequenina, o volume dela é pequeno. E aí o que ela tem? Só que ela é uma doença que a gente chama, é uma anemia do ponto de vista que ela é genética. Ela tem um defeito no processo da síntese da hemoglobina, ou seja, a hemoglobina não se forma de forma adequada e aí vai depender, a talassemia tem várias tipos de talassemia menor, talassemia major, uma talassemia que a gente chama intermédia. Então, essa classificação da talassemia tem a ver com o tipo de processamento que acontece ou o defeito no processamento dessa hemoglobina, onde é que está o defeito. Então, esse defeito, como é genético, ele se copia, ele se repete e por isso a pessoa tem essa deficiência, ok? O que causa? Igual a qualquer anemia, causa fadiga, cansaço, irritabilidade, vai ter às vezes falta de apetite, às vezes tem enfraquecimento do sistema imunológico. A talassemia major necessita transfusão de sangue, ok? Essa é grave. Essa talassemia a gente chama anemia do Mediterrâneo. Acontece muito com há muitos italianos, justamente porque ela é uma característica genética dessa zona do Mediterrâneo, onde entra a Itália, Espanha, o Mediterrâneo como tal. Então, por ser genética, se caracteriza dessa forma. As talassemias major, que são mais graves, precisa ter transfusão de sangue. E aí tem um aspecto diferente. Essas pessoas têm excesso de ferro, porque cada transfusão que fazem, o ferro fica, vamos dizer assim, depositado. Então, é uma anemia que nós temos que diminuir o ferro da alimentação dessas pessoas. Ou seja, é complexo para entender, porque a anemia é sempre falta de ferro, falta de ferro, falta de ferro. E, justamente, esse é um tipo de anemia que não é por falta de ferro. Tem falta dessas hemácias como tal e dessa hemoglobina como tal, que tem um defeito. Então, precisa ser feito transfusões para... Olá, Vitor! E para poder, então, efetivamente... aqui tem a nossa querida Maria Elisa, do Herceutic, que veio aqui também fazer uma visita para nós. Seja muito bem-vinda. Hoje estamos a falar de anemia. E então, efetivamente, essa talassemia é mais grave, mas pela transfusão que é feita, de certa forma,
com alguma regularidade, faz com que o ferro se deposite. E o ferro depositar nos órgãos também é um problema, ok? Então, essa é uma situação bastante grave. Depois ainda, para terminar, nós temos as anemias que são chamadas normocíticas. Vamos dizer que o tamanho não é macrocítica, não é grande, nem é pequena, o tamanho é basicamente normal. Só que elas produzem algumas anemias que são hemolíticas, que elas rompem, ou seja, ela é uma anemia que produz anticorpos que destroem as próprias células sanguíneas, ok? É mais comum nas mulheres e são essas anemias que fazem uma mancha roxa, ou seja, são pessoas que batem a mão e fica com uma mancha roxa enorme, às vezes tem ao redor dos olhos umas manchas arroxeadas, aí esse tipo de anemia tem que ser tratado com corticoide, com imunossupressor, é outra situação. E ainda, de último, só para terminar aqui, nós temos uma anemia chamada falciforme, que ela destrói as hemácias. Então, é uma anemia que a pessoa tem uma cor, já altera, por ter destruição da hemácia, vai alterar o pigmento da hemácia, se rompe e vai para a pele. Então, a pessoa tem icterícia, tem a pele mais amarela, a esclera, os olhos, o branco dos olhos fica amarelo, tem dor nas mãos, tem dor nos pés, tem situações aqui a nível de articulações doloridas. Isso é realmente grave. O Vitor está comentando que ele fez alguma transfusão de ferro e pronto, efetivamente, quando nós temos algumas transfusões, nós muitas vezes temos necessidade de fazer por outras situações, não é pela própria cirurgia, por cirurgias outras, por sangramentos, por acidentes, N motivos nós talvez tenhamos alguma necessidade de fazer alguma transfusão na vida. Esperamos que não, né? Mas, por exemplo, eu tenho pacientes que fazem transfusão, não fazem transfusão, eles fazem ferro endovenoso, que é diferente. Transfusão é uma coisa, transfundir ferro, transfundir sangue mesmo, e por necessidades específicas. Nesse caso, dessas transfusões que são feitas por necessidade, se controla, mas como são momentos muito especiais, não passa nada e aqui não causa um excesso real e que possa causar algum problema. É quando tem esse tipo de anemia, ok? Que é diferente. Então, para a gente aqui ter uma noção um pouco de outras coisas também, é que é importante, efetivamente, para quem cuida ou tem já algum problema de anemia, por exemplo, mulheres que estão menstruando ainda e tem essas menstruações muito copiosas e tem história de anemia ou aparecem com anemias no momento pré-menopáusico, pronto, vale a pena falar com o seu ginecologista e buscar, às vezes, pílulas que são essas pílulas contínuas que não tem sangramento, buscar métodos, muitas vezes hormonais ou contraceptivos, que evitam. Ai, Virgem Maria, a Viviane aqui nos conta que ela fez 14 bolsas de sangue. Virgem Maria. Pronto, isso aí realmente é uma hemorragia brutal e pronto, tá aqui, vivinha e a cores. E isso é que importa, não é? Que tem que se recuperar disso tudo. E realmente faz uns quantos anos. Então, voltando só aqui o tema um pouco dessa situação da anemia como tal e dessas mulheres que têm sangramentos abundantes, como esses sangramentos muitas vezes são mensais, nós temos uma perda de sangue aqui considerável. Então, há que muitas vezes conversar com o ginecologista para que busque alternativas que muitas vezes para o sangramento, às vezes só com um comprimido, um anticonceptivo ou algum outro tratamento hormonal que pare a menstruação, já conseguimos recuperar muito bem nessa situação, ok? Então fica a dica de que quem tiver algum problema, e depois converse com o teu ginecologista nesse caso. E normalmente acontece nas mulheres que estão já um pouquinho mais maduras, mais pré-menopáusicas, que são aqueles momentos onde há flutuações hormonais importantes porque vamos entrar em menopausa e há muitas vezes sangramentos aqui abundantes ou sangramentos irregulares com ciclos muito curtos e etc. Então aí buscar alguma alternativa dessa ajuda imenso. Essa semana mesmo tive uma paciente nessa situação e a ideia é que ela fale com o seu médico, não é? Para que tentem buscar uma alternativa para diminuir esse sangramento, que isso aqui é
fundamental para poder corrigir o outro lado, porque mesmo com a alimentação a gente consegue suplementar, mas, evidentemente, se eu tenho um suplemento e tenho um sangramento do outro lado, fica sempre a balança em zero, porque entra por aqui, mas sai pelo outro, não temos um grande sucesso, não é? E isso tem um desmelhoramento pessoal. Pronto, exatamente. Essas são situações. A Vivi aqui comenta que ela é pré-menopáusica, né? Dessas meninas mais maduras. Mas continua tendo menstruação normal, então realmente é desfrutar, por quê? Porque desfrutar no sentido de que estamos ainda muito jovens, vamos dizer assim, não que a menopausa envelheça, a menopausa modifica a questão hormonal totalmente, e aí nós temos algumas dificuldades que nós temos que também tratar de lidar com ela da melhor maneira possível. Ok? E são momentos assim especiais da vida da mulher, dos ciclos de vida que passamos. E falo, porque aqui estamos em muitas mulheres e tal, mas os companheiros normalmente acompanham toda essa situação, e aonde tem flutuações de humor e tudo isso. A irritabilidade é dada só por uma anemia, causa irritabilidade. Então, temos que aqui lidar com essas situações e buscar soluções. A melhor solução nós sempre vamos encontrar do ponto de vista nutricional. Posterior a isso, a gente tem que se ajudar com a suplementação quando é necessário. E quando é necessário, não vai se esperar. A pessoa está a rastos, sentindo-se mal, para então, sim, agora vamos dar ferro para a senhora. Não, vamos cuidar disso antes, que eu acho que isso aqui é fundamental. E ainda queria comentar outra coisa. Há uma outra anemia também, ou seja, dentro do que é a anemia ferropriva, mas que ela acontece porque há deficiência de cobre. Nos pacientes bariátricos é muito normal ter deficiência de tudo. Por quê? Porque se corta o intestino e às vezes tem um corte muito avançado, ou seja, se puxa o intestino, o cirurgião puxa o intestino, não é que ele tire para fora da barriga, não, estamos a falar com a barriguinha fechada, mas ele puxa e faz o empate mais para baixo. Ou seja, mais distal, mais longe do início do intestino. Então, quando chega muito lá para baixo, a gente perde as zonas de absorção e pode ter efetivamente uma maior absorção, ou uma menor, melhor dito, uma menor absorção de minerais como, por exemplo, o cobre, perdoem. E o cobre, ele faz parte da ceruloplasmina, que é uma proteína que também transporta a hemoglobina, e então o que acontece? Acaba gerando uma anemia por deficiência de cobre. Além do que, o cobre tem outra situação. Quando nós temos um zinco muito alto, ou um consumo de zinco muito alto, ele compete com o cobre. E então aqui nós temos aqui uma dificuldade na absorção. Por quê? Porque sempre quem vai perder é o cobre. O zinco vai ser mais bem recebido, mais bem absorvido do que o próprio cobre. Então, às vezes tem que dosificar a quantidade de zinco e aumentar a quantidade de cobre. Muitas vezes não se faz nada e muitas vezes se suplementa um pouquinho o cobre. Uma das melhores formas de suplementar é o gluconato de cobre. Tem gluconato, tem sulfato, tem cloreto, mas o gluconato é um que se suplementa bastante bem e as dosagens são pequeninas. Então, tomando, em geral, recuperamos essa parte quando a gente vê que o cobre está um pouco baixo. E aí a coisa facilita muitíssimo, muitíssimo essa situação toda. Ok? Então, basicamente, dentro do que olha, eu não queria estar falando 1 hora, mas sinceramente já vai fazer quase 1 hora que eu tô aqui. Eu comecei hoje atrasadinha um pouco por causa aqui de um problema de luz, de iluminação, que eu não conseguia ligar aqui tudo ao mesmo tempo e tá um pouco escuro, não é? Hoje o dia tá bastante, já é noite, mas de qualquer forma não tenho aqui iluminação suficiente no dia de hoje. E já faz quase 1 hora que eu tô aqui a falar com vocês e na realidade não queria abusar do vosso tempo e da vossa paciência. Então é assim, se tiverem ainda alguma outra perguntinha, algum outro comentário que queiram fazer, tô completamente à disposição. Eu acho que tinha aqui alguém que tinha me perguntado uma coisa e eu
e eu esqueci de responder. Acho que foi o Zezinho que perguntou qualquer coisa da vitamina hidrossolúvel. Epa, eu não me lembro. Aqui complementando uma última situação. As pessoas mais jovens e crianças muitas vezes têm deficiência de ferro e normalmente é a anemia ferropriva, ok? Que então não consome mesmo alimentos ricos em ferro. Aí temos que melhorar. Mas de qualquer forma tinha que fazer alguns exames para identificar que tipo de anemia tem, ok? Depois temos outra situação ainda que eu não falei, porque entramos um pouco aqui no ponto de vista também genético. É quando a gente tem deficiência de ácido fólico, que é outro elemento do complexo B, é uma vitamina do complexo B, que altera efetivamente também a absorção de ferro como tal. Então a gente faz, e isso a gente usa muito na gestante, a gente usa ferro associado com o ácido fólico, o folifer, por exemplo, e se usa muito para complementar tanto o ferro quanto o ácido fólico. O ácido fólico é extremamente necessário no corpo. Existem muitas reações metabólicas que precisam de ácido fólico e precisam das outras vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, B3, é bem importante, a niacina, por exemplo, que faz parte do metabolismo, inclusive do metabolismo até dos hidratos de carbono. Então, quando a gente fala de ferro, não é só, ou de anemia, não é só ferro, mas esses outros nutrientes que estão aqui em conjunto. Portanto, vale a pena cuidar um pouquinho da nossa alimentação, ou cada vez mais. E os convido para que esse ano... o Zezinho aqui pergunta, Zezinho, depois pode deixar aí, ou entre em contato comigo através mesmo do Instagram, do telefone, pode me chamar por WhatsApp, ou deixar mensagem que eu te passo os detalhes da consulta, e se queres ir, será um prazer. Então, aqui o meu convite para vocês é aproveitar esse ano, esse momento que estamos, para a gente tentar, quem vai fazer exames, pensa lá como é que tá, faz o hemograma, que é normal, que toda a gente faz, mas não fixar-se só na hemoglobina, o valor que tem, mas pedir ao seu médico que solicite, olha, será que não valia a pena fazer uma ferritina, uma transferrina? São exames que não são assim caríssimos aqui. Existem outros exames, por exemplo, para dosar a anemia megaloblástica, que se faz com a urina, são outros detalhes que também se podem fazer, que é o teste de Schilling e outras coisas, mas isso é mais específico mesmo para quem tem deficiência, ou para quem não faz, é bariátrico e não faz suplementação. Mas caso contrário, fazendo a suplementação, fazendo tudo direitinho, Marcinha, um beijo para ti, que eu nem tinha te visto, desculpa. Márcia é uma paciente também, que já fez cirurgia e que mora fora, e tá lindíssima, tá fantástica. E temos cuidado muito dessas coisinhas com ela. Então, meu objetivo aqui com vocês é convidá-los a cuidar-se, a ter um detalhe aqui nessa questão do ferro, que busquem alimentos mais ricos em ferro, tanto alimentos, os que são vegetarianos, meus respeitos, e sim, buscar então mais vegetais verdes, suplementar com a Aurifoods, que tem essas levaduras de cerveja, que são riquíssimas em B12, é só colocar um pozinho em cima da comida, que é ótimo e é efetivamente muito representativo da quantidade de B12 que a gente consegue ingerir, que é bastante alta. Então, se não querem suplementar de outra forma, essa é uma forma bem simples. Para quem é vegetariano é fantástico, ok? Para quem é vegano, da mesma forma. Quem é onívoro e come carne, come leite, frango e ovos e laticínios, etc., consumam também vegetais verdes que tenham esses elementos aqui, porque nós consumimos outros alimentos em conjunto, e que aqui vale a pena, ok? E a única coisa que eu queria comentar, que me faltou dizer, porque na realidade eu esqueci, eu falei do ácido fólico, mas não falei de outras coisas, que quem tem a talassemia, mesmo a talassemia menor, que a gente chama, que é hereditária, essas pessoas, e acho que alguém aqui tinha comentado que tinha talassemia, e perdoe que já passou, eu tinha que voltar tudo atrás para procurar, tem que cuidar com cálcio, além de consumir o ferro, tem que cuidar com cálcio,
com vitamina D e com o ácido fólico que eu já falei. Mas esses outros nutrientes têm que estar aqui realmente juntos da vossa alimentação, ou juntos da vossa suplementação, ou de alimentos ricos nesses minerais também, ok? Na vitamina D, no cálcio, no ácido fólico. E quem consome cálcio tem que ter aqui um consumo de magnésio juntinho, ok? Que são dois elementos que eles trabalham juntos, porque senão acabamos até tirando mais cálcio dos ossos do que colocando cálcio lá dentro, que é o que a gente quer. Então, o meu carinho para todos. Quem tiver talassemia, lembre-se disso, ok? É uma coisa bastante normal, tem muitas pessoas que têm, é simplesmente ter cuidado com a alimentação. Pronto, deixar o meu beijinho, o meu abraço, o meu carinho para todos vocês, o meu obrigado pela paciência de ficar aqui a escutar-me durante 1 hora, que nem eu acredito que eu sou capaz de fazer essa maldade com vocês. Mas o nosso objetivo é aqui ajudar, ensinar e tentar passar um pouquinho dessas mínimas coisas que a gente sabe, mas que fazem uma diferença enorme no dia a dia, em levantar um pouco mais feliz, com mais energia, que é isso que a gente quer para que tenhamos aqui um ano muito bom, ok? Então, meu beijinho enorme para todos, o meu abraço, o meu muito obrigado e efetivamente um bom ano para todos, que comecemos aqui com o pé direito, com a alma cheia, com boa vibra, com coisas positivas, que vamos lograr tudo que queremos, mas isso é um exercício de dia a dia, e que quando a gente não tem a vontade, a gente se esforce, vale a pena, ok? O meu beijinho para todos, meu muito obrigado, e nos vemos semana que vem. Semana que vem temos uma visita, acho que vai ser ótimo, vão gostar, tá bem? Então um beijo enorme para todos, até logo. Vivi, querida, um beijo para todos que estão por aí, e vamos conversando, tá bem? Adeus.